Vamos lá, vamos dar sequência aqui, olha só. Me diz uma coisa, você sabe o que fazer em caso de um acidente de trabalho? Mesmo no home office, né, acidentes de trabalho dão direito à estabilidade, atendimento médico e, em alguns casos, indenização. Você sabia disso? Mas muitos trabalhadores ainda desconhecem os próprios direitos. Mas você sabe, né, o que é considerado um acidente de trabalho, hein? Quem vai explicar pra gente o que caracteriza um acidente e como o trabalhador pode proteger os seus direitos, né, e como exercer, né, pedir os seus direitos, é o Márcio Coelho, advogado previdenciário e especialista em acidentes de trabalho. A nossa conexão com o Márcio é pela internet. Bem-vindo ao Fala Minas, Márcio. Lúcia, como vai você? Tudo bem? É um prazer falar com você e com a sua audiência. Ótimo! E aí, né? Fica essa dúvida, né? Muitas pessoas que estão acompanhando a gente, viu, Márcio, não sabem o que de fato é considerado pela lei, né, um acidente de trabalho. A lei de acidentes de trabalho, ela tem um alcance social enorme, Lúcia. É uma pena que a lei de acidente de trabalho ela não seja divulgada. Infelizmente, o governo não faz nenhuma campanha a respeito da lei de acidente do trabalho. E não é só esse governo, não. Os governos anteriores também primam por essa característica. Parece que quanto menos o trabalhador acidentado souber, melhor para o governo. Infelizmente, essa que é a verdade, Luciano. E olha, aí a gente sem saber, né, o que é acidente de trabalho, a gente fica sem também, né, correr atrás dos nossos direitos. O que a gente pode considerar, né? A gente está indo em deslocamento para o nosso trabalho. Eu tô numa moto, por exemplo, viu, Márcio? Estou na moto lá e acabei sofrendo um acidente nesse trajeto para o meu trabalho. Perante a lei, esse deslocamento já é considerado um acidente de trabalho? Sim, Lúcia, para todos os efeitos. É como se o trabalhador tivesse sofrido o acidente no seu ambiente de trabalho. O trajeto, ou ir do trabalho para casa e da casa para o trabalho, é considerado pela lei de acidentes do trabalho como um acidente para todos os efeitos, né? Todo mundo fala, conhece auxílio-doença, ouviu falar na aposentadoria por invalidez. Mas a verdade é que a lei de acidentes do trabalho é muito mais ampla do que isso. Ela prevê a percepção de um benefício intermediário, chamado auxílio-acidente de 50%, para aqueles que, não se recuperando daquele acidente e apresentem uma incapacidade parcial para o trabalho, possam receber um benefício mensal e definitivo a cargo do INSS, chamado auxílio acidente de 50%. E não é pouco não, Luciano. Nós estamos falando aqui, a grosso modo, de metade do salário que aquele trabalhador recebe quando sofreu o acidente. Isso é apenas a grosso modo, a título exemplificativo. Mas, vamos lá, nós temos no Brasil, acontecendo por ano, cerca de 500 mil de acidentes comunicados, né? Aquele em que o INSS toma ciência de que aquele trabalhador sofreu um acidente de trabalho. São 500 mil de acidentes acontecendo que são comunicados. Porém, se nós considerarmos os acidentes que não são comunicados, aí a coisa triplica. Nós estamos falando aqui de mais ou menos 1,5 milhão de trabalhadores acidentados por ano no Brasil. Quando o trabalhador sofre um acidente no trabalho, é fundamental ele pedir um documento para a empresa chamado Comunicação de Acidentes do Trabalho. Esse documento é um documento basilar que vai garantir ao trabalhador todos os direitos garantidos pela Lei de Acidentes do Trabalho. Como você falou, nós temos aí a estabilidade de emprego de 1 ano, a partir da data da cessação do auxílio-doença. Nesse período, o trabalhador está protegido contra a dispensa arbitrária, ou seja,
o empregador não pode mandar embora o trabalhador acidentado. Pouco importa se ele ficou com uma sequela ou deixou de ficar. A lei não trata disso. A lei fala que sofreu um acidente do trabalho e recebeu o auxílio-doença, automaticamente ele está protegido por 1 ano de estabilidade. Ao final do auxílio-doença, quando a pessoa recebe, um dia ele vai ter alta. Se ficar com uma incapacidade parcial que dificulte o trabalho daquele trabalhador, como, por exemplo, um dedo que não flexiona, um punho, um ombro, um tornozelo que dói, terá ele direito de receber o auxílio acidente de 50% que eu acabei de falar. É um benefício mensal e definitivo que o trabalhador recebe mês a mês até o dia da aposentadoria, não importa quantos anos faltarem, Lúcia. Veja o alcance social desse benefício, Lúcia. Olha, Márcio, eu tenho certeza que muitas pessoas, eu pelo menos, tô sabendo dessa informação só agora. E olha que eu tive que estudar um pouquinho esse assunto pra gente, né, debater aqui hoje, pra gente bater papo. E eu não sabia dessa questão, né, que mesmo até a aposentadoria, independente do tempo que falte aí, caso ele tenha sofrido esse acidente de trabalho, ele tem que receber esse valor até, né? E aí vai. E é muito interessante, por isso que a gente gosta de trazer, viu, assuntos como esse com especialistas, tá? Para você que tá acompanhando a gente, pra gente ficar antenado, né? Aprender um pouquinho de cada, né, de cada assunto aí. E outra questão, né? É importante que a gente documente tudo, né? Foto, registro dessa questão do acidente, do ambiente onde esse acidente aconteceu? Sim, claro, porque às vezes a empresa não comunica o acidente e o trabalhador fica sem ser encaminhado para o seguro, que é o lugar do trabalhador acidentado. Ele acaba indo para o benefício previdenciário comum e aí ele perde a estabilidade, ele perde vários direitos garantidos pela Lei de Acidentes do Trabalho. Agora, o mais importante de tudo que nós acabamos de falar aqui é que a Lei de Acidentes do Trabalho também protege o trabalhador que se adoece em função do seu trabalho. Vamos lá, as lesões de esforço que incidem sobre a coluna vertebral do trabalhador, e aí nós estamos falando dos paleteiros, estamos falando do pessoal que trabalha em carga e descarga, estamos falando dos pedreiros, estamos falando dos carpinteiros, uma série de profissões que são afetadas por implicar em esforço, lesões de esforço. Outro tipo de doença, que na verdade já é quase que uma epidemia, são as tendinopatias, as lesões provocadas pelo movimento repetitivo. Aí nós temos os bancários, temos o pessoal de telemarketing, temos também o pessoal, o caixa de supermercado, enfim, o padeiro, o balconista e por aí vai. Todas essas doenças são equiparadas ao acidente do trabalho para todos os efeitos. O problema é que muitas delas não são comunicadas. O patrão simplesmente não comunica ao INSS e o empregador que desconhece o acidente do trabalho, o que dizer então das doenças provocadas pelo trabalho? Temos também a síndrome de burnout, provocada pelo ambiente negativo, de excessiva pressão em cima daquele trabalhador, para produzir, enfim, às vezes é constrangido admoestado em público e a pessoa desenvolve uma depressão. Isso também é acidente do trabalho, Lúcia. Certeza que as pessoas que estão em casa, né, estão ficando cada vez mais surpresas, né? Porque quando a gente pensa, viu, Márcio, em acidente de trabalho, vem na nossa mente só ali a pessoa que caiu da escada, que uma cadeira quebrou, que acabou, né, fraturando um braço, um osso aí, e a gente não pensa nessas tantas doenças, né? Você falou, inclusive, síndrome de burnout, cada vez, infelizmente, mais comum,
né? Não só na vida dos brasileiros, mas no mundo todo, né? Ela tem sido cada vez mais frequente justamente por essa pressão, essa cobrança. E a gente não sabe que, pelo menos aqui no Brasil, ela já é considerada, né? Essa doença já é considerada aí derivada de um acidente, né? De trabalho. Por isso, é importante a gente ter atenção aos nossos direitos, aos deveres, com certeza, mas aos nossos direitos. E aí é importante, né? Apoio jurídico, né, Márcio? É sempre muito importante a gente recorrer a quem sabe da verdade, né? A quem sabe da lei. É verdade, Lúcia. Infelizmente, o trabalhador acidentado, o trabalhador portador de uma lesão de esforço ou portador de uma síndrome de burnout adquirida num ambiente negativo de trabalho, ele é o último a saber. Ele é o que não sabe de nada mesmo. E fica nessa situação, poderia receber o amparo da Lei de Acidentes do Trabalho, ter uma estabilidade de emprego, receber o auxílio acidente de 50%, mas na verdade não recebe nada, porque não há informação que chegue ao trabalhador da importância da Lei de Acidentes do Trabalho. Olha, Márcio, eu quero até aproveitar, né? Eu sei que você também é advogado previdenciário, né? Vamos com certeza convidar você mais vezes aqui para a gente trazer esses assuntos e para esclarecer quanto mais dúvidas aí para a população, para os telespectadores aqui do programa, viu? Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado pela oportunidade e fico à sua disposição, Lúcia. Até a próxima. Até a próxima, com certeza, porque é aquilo que eu sempre falo, né? Fala Minas está aqui para trazer assuntos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E aí, você sabia, né, que todas essas classes de emprego, pedreiro, padeiro, aqueles que fazem trabalhos mais de esforço repetitivo, que lidam, né, com muita carga, muita sobrecarga no dia de trabalho, podem sim entrar como acidente de trabalho, dependendo da lesão aí durante tantos anos de trabalho. Fique atento a isso. Se é o seu caso, busque ali uma orientação, né, de um advogado para que você possa aí ter os seus direitos, né, sendo levados a sério, tá bom? Então a gente vai trazer mais vezes esses assuntos aqui para esclarecer para você, tá bom?